Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Trechos de Conhecimento. Hoje estamos aqui na livraria da Iridinha Editora e vamos começar a compartilhar com vocês mais um ciclo de estudo de trechos de um novo livro. Esse que foi o primeiro livro publicado por Trigueirinho e se chama Nossa Vida nos Sonhos. Esta obra foi publicada em 1987 e nós estamos aqui com a versão revisada de 2023. O estudo dos sonhos foi uma das portas que Trigueirinho adentrou para viver o despertar e a sua expansão da sua consciência. Nos seus primeiros livros, ele compartilha muito da sua própria experiência conosco, como ele foi vivendo e aprofundando o despertar espiritual, como ele ia se interessando pela vida interior e qual era o caminho que ele trilhava para viver mais profundamente aquilo que ressoava em seu coração. Então, quando nós estudarmos esses primeiros livros, eles nos trazem uma sensação de proximidade, de afinidade, que nos tira daquele espaço onde às vezes nos colocamos de achar que a evolução espiritual é para os outros e que nós nunca vamos alcançar determinados níveis de espiritualidade e, consequentemente, de crescimento interior. Para dissolver essa falsa crença na nossa mente, vamos começar do princípio. Vamos começar do básico, que é estarmos atentos aos sinais da vida em toda a sua expressão, inclusive nos sonhos. Aprender a compreender como a nossa própria alma e como o nosso universo se comunicam conosco. Vamos começar nossa jornada, nossa leitura na página 17, com o primeiro capítulo, que se chama A Importância de Sonhar. Vamos lá? A importância de sonhar. A vida durante os sonhos é mais importante do que à primeira vista pensamos. Se lhe dermos atenção, se cuidarmos dela, usaremos melhor boa parte de nossa estada na Terra, já que passamos aproximadamente 1/3 dela dormindo. Vejamos por que a vida dos sonhos é importante. Primeiro, porque por meio dela, o subconsciente se desbloqueia de tudo aquilo que fica reprimido durante o dia. Enquanto despertos, mantemos um autocontrole natural sobre nossas ações, pensamentos e sentimentos. Por menor que seja esse autocontrole, as reações são sempre supervisionadas, o que traz também muita vantagem. Porém, abaixo do nível da consciência de desperto, vários movimentos, maneiras de sentir e formas de pensar latentes ficam reprimidos, retidos, e o sonho constitui uma oportunidade para a sua liberação. De modo geral, somos mais livres nos sonhos, exatamente porque não exercemos controle sobre eles, embora seja possível, numa etapa mais avançada de evolução, conduzi-los ao desfecho pretendido. Eis um exemplo de desbloqueamento ocorrido na vida anímica. Um estudante de paraquedismo sonhou ter perdido o controle sobre o paraquedas e, não conseguindo abri-lo, teve a sensação de cair no vazio. Entretanto, surgiu um especialista que lhe perguntou se, enquanto acordado, já havia passado por experiência semelhante no seu treinamento em paraquedismo, ao que ele respondeu afirmativamente. O estudante lembrou-se de que, num dos seus primeiros saltos, não conseguira abrir o paraquedas, mas que o problema fora resolvido em seguida e que ele não se assustara. O especialista explicou-lhe, então, que, se esse sonho havia sido consequência daquele incidente e que, embora ele pensasse não se ter abalado na ocasião,
o fato permanecera como uma espécie de choque reprimido, dando origem ao sonho. Esse exemplo mostra também como é fácil tomar um caminho diferente daquele que o sonho está indicando, por interpretação errônea. Sonhar com quedas, todavia, nem sempre significa que o indivíduo tenha estado na iminência de uma queda e reprimido o sonho no subconsciente, como no caso deste paraquedista. Antes de adormecer, podemos firmemente tensionar não só registrar os sonhos no próprio cérebro físico, como também abrir-nos à sua compreensão. Isso é conseguido com a aspiração e a vontade sincera e pura. Ao começarmos a estudar os sonhos, convém cuidarmos para não adquirir ideias fixas sobre seus significados. Consultar dicionários de sonhos ou outros guias do gênero é uma forma de não chegar a compreender jamais a questão, uma vez que cada sonho é único. Ainda que duas pessoas sonhem a mesma coisa, a interpretação pode ser diferente para cada uma delas. Daí ser inútil ater-se a significados pré-estabelecidos. No meu caso, considerando o meu temperamento, sonhar que sofro queda ou que escorrego é uma mensagem para acautelar-me, porque posso cometer alguma falta em seguida, talvez naquele mesmo dia. Sonhos assim são avisos de que devo tomar cuidado com as minhas ações, sentimentos e pensamentos, diferente do caso daquele paraquedista. Vê-se, portanto, que nem sempre é útil tomar o exemplo de outro como modelo para si. Por isso mesmo, num livro como este, os exemplos são dados para nos familiarizarmos com o assunto, para abrirmos a mente e conhecermos outros pontos de vista. Um segundo motivo para darmos valor aos sonhos é que eles não só desbloqueiam, como no caso do paraquedista, mas também equilibram nossa vida consciente. Por exemplo, pessoas que moram em cidades poluídas e insalubres sonham que estão no campo, ao ar livre, em lugares belos ou em cidades tranquilas, levando vida calma. Durante um sonho desses, está havendo um equilíbrio nessas pessoas, no seu mundo interno, psicológico, e seu subconsciente está sendo enriquecido com alimentos sadios. Além disso, as ações em um sonho podem ocorrer num ritmo diferente do observado quando estamos espertos. É quando esse ritmo onírico é mais equilibrado. Também tem o efeito de harmonizar a nossa agitada vida externa. Outro motivo é que os sonhos podem colocar-nos em contato com níveis elevados do nosso ser, com a supraconsciência, de onde podem vir orientações precisas para nós, o que, em estado desperto, não é tão fácil acontecer, devido às distrações às quais o cérebro e os sentidos estão expostos. Van Gogh, por exemplo, recebia inspiração durante os sonhos. Enquanto seu corpo físico dormia, ele tomava conhecimento do que deveria pintar, registrava o que recebia e o executava quando desperto. Também Wagner, o músico, passava por esse processo. Certa ocasião, ouviu em sonho o trecho de uma ópera e o escreveu logo ao despertar. Ainda outro motivo para darmos valor aos sonhos é que eles podem revelar que não existe separação entre seres humanos e tampouco entre estes e o universo. No nível da consciência de vigília, temos a ilusão de sermos separados uns dos outros, ou seja, de toda a humanidade, de sermos uma coisa e o universo outra, como se fosse algo distante e fora de nós. Todavia, um sonho pode, de repente, mostrar que essa não é a realidade. Vejamos a título de exemplo. Um sonho que demonstra não haver separação real entre as pessoas e ser impossível isolarmos-nos do resto da humanidade e dos acontecimentos exteriores a nós.
um navio estava ancorado no porto e milhares de pessoas tentavam entrar nele. Acotovelavam-se na ânsia de embarcar e havia confusão no local. Quem sonhou encontrava-se nesse grupo e tentava introduzir-se no navio passando à frente dos demais. Ouviu então uma voz interior: é inútil fazer isso, porque o navio não partirá enquanto a última pessoa não tiver embarcado. Em vez de fazer tanta força para passar à frente dos outros, melhor seria você ir para o último lugar e ajudá-los a entrar. Ao passar pela experiência de um sonho dessa espécie, um indivíduo fica marcado positivamente e, ao despertar, percebe que algo foi transformado dentro de si. Todos os que tiveram sonhos assim marcantes sabem que depois dessa vivência não continuarão a ser os mesmos. Nem sempre a mensagem que se deve receber está contida inteira em um único sonho. Às vezes, tem-se uma série deles, como capítulos de um livro ou de uma história, e as indicações são fornecidas pouco a pouco, em partes. Embora aparentemente esses sonhos não apresentem muitas ligações entre si, em geral formam um fio. Eis porque, quando temos vários sonhos numa só noite, em noites seguidas, ou mesmo espaçadamente, é interessante anotá-los com a maior fidelidade possível e datá-los. Depois de certo tempo, verificamos que acompanhá-los é como ler um livro e que, às vezes, parte da indicação está num sonho e a conclusão em outro, embora à primeira vista essas partes pareçam desconexas entre si. A propósito de sonhos em sequência, conheci alguém que estava estudando um problema de família, mas seu envolvimento emocional com os parentes não lhe permitia ver a situação com a devida clareza. Pediu então um sonho e, ao adormecer, encontrou no plano astral o avô, que lhe falou com toda sinceridade e franqueza, ao contrário do que costumava acontecer, dando-lhe a conhecer a verdadeira condição da família. Dias depois, ao pedir confirmação do que tinha sabido pelas palavras do avô, teve outro sonho. Neste, a família viajava em um automóvel que, a certa altura, chegava à beira de um abismo. Ele saltou do carro em tempo de não cair com todos no precipício. Portanto, um sonho pode apresentar pontos de vista que vêm realmente do nosso lado interno, profundo, e não da nossa parte mais superficial, aparente, racional, moral, religiosa ou filosófica. Enfim, de nossa estrutura externa. Num sonho, como vimos, isso pode ser liberado e então ficamos diante da realidade, vendo-a com a maior clareza. Bem, vamos ficando por aqui e na próxima segunda-feira seguimos com a nossa leitura. Se vocês gostaram, compartilhem com alguém essa instrução, esse vídeo. Esse alguém pode precisar entrar em contato com essa instrução. Quem quiser adquirir ou baixar o livro Nossa Vida nos Sonhos, ele está disponível no nosso site www.irdim.org.br. Dúvidas e perguntas sobre nossas obras, escreva para trigueirinho@comunidadefigueira.org.br. Até a próxima segunda-feira.